Olhadinha nos vossos celulares, sabe, né? Celular que toca na reunião espírita, ou é a chamada do umbral, ou a gente não precisa deles nesses próximos 50, 45 minutos, não é não, Flávio? Vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Flávio. Não, a gente não precisa dele da forma como ele usualmente é usado, né? Porque aí ele mexe no celular, né? Derrubou o meu argumento, né? Nosso amigo é da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, e também parte da SPLEB, né? Que é a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Não se esqueçam que os cegos, as pessoas que têm portadora de deficiência visual, conseguem ler inúmeros livros espíritas em função do trabalho incrível dessa sociedade. Isso é de uma inclusão absurda, né? Maravilhosa. Vocês lembram aqui dos nossos amigos Marcos Vinícius, Altivo, tantos que vieram aqui e que passaram por todos os estudos e todas as leituras através do livro Espírita em Braille. Ele hoje vai falar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, do 3 a 5, a porta estreita. Esse é um bom tema para a gente refletir. Obrigado. Obrigado, é uma satisfação estar nessa casa, uma casa que você acabou de falar, Joel falou comigo antes. Meu pai vinha aqui várias vezes, quando nem era aqui ainda. E para a gente é uma satisfação, e não dá para não fazer link. Não dá para não fazer junções. A página que ele leu do Vinha de Luz, sobre a verdade, tem conexão também com essa página, com esse pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a porta estreita. Por que isso? Porque é o que nós procuramos. Qual é a verdade que nós realmente temos que procurar? Mas eu vou pegar um pouco antes. Antes até de ler o que o Evangelho está falando, a gente tem que lembrar que o Mestre, porque isso está tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, que colocaram nos seus evangelhos, as palavras do Mestre. Quando o Mestre falava para a multidão ou para os discípulos, ele estava falando de coisas materiais, mas queria tirar um conteúdo muito maior, que é a parte espiritual, é o que hoje a gente tem acesso. Então, quando ele fala porta estreita, não é por acaso. A muralha de Jerusalém, porque Jerusalém antiga era cercada por uma muralha, tinha 12 portas. A porta larga, também hoje conhecida como a porta de Damasco, é a maior dessas portas. E a porta estreita, que era realmente estreita, era de difícil você passar por ela, porque ela tem, se eu não me engano, as informações que estão na internet, por isso a brincadeira de ler no celular, dizia em torno de 1,45 m por 80 m. Imagina a gente querer passar por uma portinha assim, né? E lembrando-se que Jerusalém era uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas. Então, era mais fácil entrar pela porta larga. Quando o Mestre fala essas coisas,
Ele está falando da facilidade, porque é muito mais fácil. Quando a gente procura adentrar, né, numa sala, numa casa de espetáculos, num cinema, numa casa espírita, a gente procura a porta larga, porque é mais fácil da gente entrar. A porta estreita é mais difícil, porque você tem que tomar cuidado para não se machucar. Mas vamos pegar, então, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, dos itens 3 a 5. O item 3 é a fala do Evangelho de Mateus, que na Bíblia de Jerusalém tem a seguinte informação: os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Muitas vezes, nós demoramos a escolher qual o melhor caminho para nós. A gente vai por um lado, vai por o outro, e o melhor caminho, por vezes, é o caminho mais espinhoso. O maluco aqui, quando foi escolher, lá nos anos 70, final dos anos 70, a profissão que ele queria, não tinha ideia dos espinhos que ele ia encontrar, porque achou bonito fazer engenharia florestal, que era cheia, né, de horizonte, mas as dificuldades que teria fez com que hoje, 40 e tantos anos depois de formado, eu seja um apaixonado ainda pelas escolhas que eu fiz. O caminho foi fácil? De jeito nenhum. Foi difícil, foi machucando. E muitas vezes, quando a gente vai escolher, entre aspas, o trabalho numa casa espírita, e aí o nosso companheiro falou do meu trabalho lá na União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, e também na Esplebe. Hoje, passado um tempo, a gente vê que a gente escolhe mais ou menos os locais que vai trabalhar, porque quem nos facilita isso é a própria espiritualidade. E nunca é um caminho tranquilo. Você muitas vezes vai sendo preparado para assumir determinadas funções, passando por dificuldades para o aprimoramento. Quando na página sobre a verdade fala sobre o carvão, imaginem um carvão, uma madeira queimada, que através de diversas compressões, num futuro longínquo, ele se transforma num diamante. E nós temos esse caminho para a gente. Nós seremos diamantes, porque o Mestre falou para a gente, porque a espiritualidade nos fala
que nós iremos evoluir. É a grande certeza. São duas grandes certezas que quando a gente volta, né, do plano espiritual para aqui, é que a gente vai desencarnar e que a gente vai evoluir. Demoremos pouco ou muito tempo. No Evangelho de Lucas, que tem na Bíblia de Jerusalém a seguinte informação: a porta estreita, a rejeição dos judeus aos infiéis e o chamado dos pagãos. E aí Lucas nos fala: tendo-lhe alguém feito uma pergunta, Senhor, serão os poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vós eis de dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas vossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Isso está no Evangelho de Lucas. Então ele nos fala que a gente vai passar por dificuldades. Vocês vão ser colocados para fora, porque a gente não caminhou na porta estreita. Então a gente vai ter que retornar, né? Vir novamente para a terra. Soluços e ranger de dentes é passar pelas tribulações da nossa vida, passar pelos perrengues, pelas dificuldades, para que a gente possa se aprimorar. A cada dia que a gente está nesse mundo, é uma prova. É uma prova que a gente pediu, é uma prova que a gente precisa se melhorar, é uma prova que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas ao nosso redor. Ou seja, todo dia é um novo dia. Nós sempre lembramos que quando a gente reencarna, a gente esquece, né, o que fizemos no passado e a gente vem para cá. Mas se a gente lembrar que todo dia a gente dorme e acorda num novo dia, a gente também esquece do que aconteceu muitas vezes no outro dia. Então, a nossa vida é um eterno recomeço.
E mais fácil de entender mas, poxa, eu não lembro do que eu fiz no passado, só tenho essas consequências, mas, poxa, que injustiça. Mas e se a gente lembrasse? Ia adiantar alguma coisa? Vamos a um pequeno exemplo. Ontem, comemos fora do normal e hoje estamos com um problema no nosso estômago. E aí, muitas vezes, ir ao banheiro. Poxa, não sei o que aconteceu comigo que hoje estou indo várias vezes ao banheiro. Pô, você não lembra da besteira que fez no dia anterior? Adiantou lembrar? Então, saber o que fizemos errado no passado, para a gente estar na situação hoje, não adianta. Para quê? Para você ficar se machucando muitas vezes? Para você estar lembrando que aquela pessoa que hoje você ama de paixão te fez mal na encarnação passada? Então a porta estreita é a porta do dia a dia, é a porta que a gente tem que procurar se aperfeiçoar, entender os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. E que, como está lá no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita é a chave que hoje facilita o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus. Bom, um parêntese aqui. Quem me conhece já há mais tempo, dessa vez eu trouxe poucos. O Marcos, que vinha aqui e fazia palestras, era um orador espírita. Eu não sou um orador espírita. Eu digo e afirmo a vida inteira que eu sou um divulgador da doutrina espírita. Porque vocês vão estar sempre me vendo ou com vários livros, ou com vários papéis, normalmente reciclados, copiado dos livros e impressos, para facilitar às vezes, né? Hoje, por exemplo, num dia com chuva, sair com uma bolsa cheia de livros é meio complicado. E aí, a gente resume o que eu queria daquele livro. Então, hoje eu só trouxe meu amigo Espiritismo de A a Z e alguns textos que vão complementar esse nosso bate-papo, né? Essa nossa divulgação da doutrina espírita. E aí, dois dos textos que a gente vai fazer leitura é do amigo Emmanuel, que é muito feliz quando fala deste assunto também. Mas então, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que os Espíritos falam. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente vê que muitos são os chamados,
pode ser em quantidade, porque muitas vezes a gente é chamado para inúmeras tarefas e a gente vai adiando. Ou muitas pessoas são chamadas, mas efetivamente poucas são as que escolhem passar pela porta estreita. Porque passar pela porta estreita vai fazer com que nós tenhamos que mexer em 2 pontos que nós temos muita dificuldade para. O Livro dos Espíritos fala em extirpar. É mais drástico. Eu digo, como um homem que trabalha com a ciência florestal, podar, que é o egoísmo e o orgulho. Porque muitas vezes, quando a gente poda, mesmo em uma figueira que tem um crescimento bastante vigoroso, a gente consegue eliminar aquele ramo que a gente não quer mais, em vez de tirar de uma vez. Vai acabar extirpando, quer dizer, o resultado lá na frente é remoção daquele. Mas, como a gente ainda é imperfeito, a gente vai cortando, vai cortando. Então, se a gente não pegar e trabalhar isso dentro de nós, orgulho e egoísmo, a gente vai continuar entrando pela porta larga. A gente, muitas vezes, vai ser chamado e não vai ser escolhido, porque a gente não está pronto para determinadas coisas. A gente ainda não se preparou devidamente para aquela situação. E muitas vezes, quando as oportunidades aparecem, você tem que saber aquelas que você pode e as que você não pode. No mundo de hoje, e aí vocês vão sempre ouvir o Flávio falar na questão da natureza. No mundo de hoje, onde a gente tem problemas climáticos bastante sérios acontecendo no mundo, o plantio de árvores é uma das coisas mais recomendadas por todos os grandes cientistas. Mas dizia um grande amigo meu, que não é espírita, ele dizia assim: mais vale saber onde não plantar uma árvore do que plantar uma árvore errada. Então a gente tem que entender o que a gente pode e o que a gente não deve fazer. Quais são as melhores escolhas e tentar fazer o nosso melhor na hora que formos optar por uma dessas escolhas, o melhor naquele sentido. E aí os espíritos continuam. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem
será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas? Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é justiça e bondade, né? Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando ele diz que a maioria da humanidade está condenada, durante um tempo, não é eterno isso. Todos nós iremos evoluir, todos nós iremos para a porta estreita, mas cada um no seu tempo. Não adianta cada um querer levar 2, 3 ao mesmo tempo. A gente falou, a porta estreita era bem estreita. Numa porta bem estreita, 2 pessoas passam? Não, é um de cada vez. É cada um no seu caminho. Cada um no seu tempo. 2 irmãos, um casal. Cada um vai ter no seu tempo. Mesmo que desencarnem na mesma hora. O caminho de cada um tem começado anteriormente a esta encarnação. E a gente sabe que a evolução de cada um, mesmo daqueles que tiveram contato com o Mestre, se deu de maneira diferente, num tempo diferente. E o Mestre, para muitos deles, avisou para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Ah, que isso, Mestre? Eu vou negar o Senhor? Não. E ele nega. Então, cada um de nós vai ter um tempo. No seu tempo, vai passar pela porta estreita. Vai estar melhor. E eles terminam. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de teus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, nós vamos atingir a perfeição. Nós seremos felizes. Nós iremos evoluir. Mas cada um no seu tempo, cada um à medida das suas podas nas imperfeições.
E olhem como é que Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, nos fala da porta estreita. Eu não vou ler o trecho inicial, porque fala exatamente da porta estreita. Mas aí ele nos faz o seguinte comentário: o caminho da salvação, por conseguinte, é o caminho do dever. Quem não o cumpre na medida de seus conhecimentos e de acordo com as injunções de sua consciência, não está trilhando a senda apertada. Está perdido, perambula em vão, sem encontrar o senso da vida. O dever é, por sua natureza, complexo e gradativo. A quem muito dado, muito é exigido. A elevação intelectual e moral traz grandes vantagens e benefícios, mas acarreta maior soma de deveres. Daí a luta constante travada entre o espírito e a carne. O espírito compreende que é mister vencer a escabrosidade do carreiro estreito e pedregoso que conduz à vida. Mas a carne propende para a estrada larga e cômoda que nenhuma dificuldade ou restrição oferece. Enquanto a carne tem ganho de causa, o espírito permanece escravizado ao mundo das paixões e aos vícios. A proporção, porém, que ele vai adquirindo supremacia são as paixões e aos vícios que se rendem vencidos pelo Espírito, que então se apossa da vida eterna. Tal é a verdadeira salvação, segundo o ensino transcendente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso mesmo é que não a conseguimos com facilidade. É preciso porfiar muito através do caminho do dever, como se sabe, é estreito e bordado de espinhos. E por ser assim, poucos que se acertam com ele. Então, quando a gente está num caminho estreito, é difícil a gente passar. A gente tem que andar devagar. A gente tem que pensar muito bem do que tem que fazer. E aí a gente lembra, né, quem gosta de esportes, os atletas de ginástica, né, principalmente as nossas meninas, naquela trave estreita, para fazer aquelas exercícios difíceis. Quantas e quantas vezes elas têm que fazer aqueles exercícios e caem, e se machucam. Mas a perfeição leva a nota 10. A perfeição daquelas que vão para a cozinha e fazem um pudim, um empadão, que todo mundo adora, foi com muita dedicação, amor e tentativa e erro. Aqueles grandes da humanidade, que hoje falávamos aqui do celular, mas Graham fez 4.000 tentativas até conseguir falar de um telefone para outro. Então, a perfeição é demorada. A perfeição leva tempo, leva sofrimento. E assim com a gente. Do livro Ceifa de Luz, a senda estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 24, que a gente leu. Emmanuel nos fala: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma.
Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptamo-nos à disciplina do próprio Espírito, na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhas a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre amor intraduzível e incomensurável de Deus. Então, esse alerta de Emmanuel, no Ceifa de Luz, é sobre isso. É sobre como a gente pode e deve se melhorar, se aperfeiçoar. Cada um no seu tempo, cada um podando o orgulho e o egoísmo. Os dois males maiores da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos. É para isso que a gente veio. E que a gente, enquanto pais responsáveis, tem que também estar inserindo as nossas crianças nisso. Para isso é importante a evangelização, por isso é importante a mocidade, por isso é importante trazer o jovem para a nossa casa, para que a gente possa, já desde pequeno, estar convivendo, trocando ideias, ele percebendo que os pais fazem um tipo ou outro de trabalho no bem. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem uma tarefa a concluir num tempo certo, que a gente não sabe quanto é que é. Às vezes tem uns que vão ficar, né, como o Divaldo já está indo para 90 e blaus, quase 100. E outros vão embora cedo. Mas tiveram uma tarefa. Para finalizar, a gente vai, antes de tocar a música, eu vou ler um pedacinho de um outro trecho, de um outro livro de Emmanuel, sobre o mesmo assunto, que tem a ver, olha como é que é, eu não combinei nada, nosso irmão abriu ao acaso o livro, e do Caminho, Verdade e Viva, a Porta Divina,
Está com o livro aí? Vai lá e pega o que é. Isso. Mas lê o que coisa. Aqui, ó. Ele começou com eu sou o caminho e a verdade. E olha o que diz essa porta divina logo na abertura. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não combinamos nada, foi ao acaso. E essa foi a intuição que eu sempre peço, né? Bobinho eu não sou. Eu sempre peço a intuição da espiritualidade quando a gente vai preparar um estudo. Por favor, dá umas dicas para mim, o que eu tenho que fazer. Porque se a gente achar, né, que faz tudo sozinho, é burrice. A gente está lá na resposta do Livro dos Espíritos. Vós não tem ideia, né, de como vocês são intuídos pelos espíritos. Então, se a gente vai fazer um trabalho, a gente pede a intuição. E aí, nessa página, antes da gente entrar para a último, está quase na hora. Então, vamos lá. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa se segue à frente de nós, abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. E ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável que recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada e definitiva da salvação. E aí, para finalizar esse nosso estudo, esse nosso bate-papo, eu vou pedir que os amigos coloquem uma música, que aí é a coisa, né? A gente vai pesquisar e vai procurar, e aí a gente descobriu, eu não conhecia, eu sou um fã do Nando Cordel, e ele tem uma música sobre esse tema que a gente vai ouvir agora. Prestem atenção na letra.
Bom, era isso. Nosso amigo Nando Cordel resumiu para a gente. A porta larga é o caminho da perdição. A porta estreita, perfeição e tempo. Que a gente possa escolher a porta estreita com dedicação, com aprimoramento de cada um de nós. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim. Isso começa com o Flávio fazendo isso nele mesmo, na casa dele, com aqueles onde ele trabalha, porque é assim. Cada um, no seu tempo, vai chegar na porta estreita. Muito obrigado.